Ontem à noite eu falei de coisas que me desagradavam muito em Paiva. Hoje eu vou falar de coisas que me agradam muito no treinador. Fala galera do YouTube, beleza? Terça-feira pela manhã a gente vai falar um pouco de Bahia. Eu sou o João e esse é o canal João Bahia, o seu canal de torcedor para torcedor. Tá chegando por aqui agora, conhecendo meu trabalho, caiu de paraquedas, por favor, deixa aí o seu like, inscreva-se. Quase 54% das pessoas que assistem o canal não são inscritas, então ative o sininho, inscreva-se, não vai perder nenhuma das notificações aqui nesse canal. O Bahia volta a campo para treino hoje às 9 da manhã. Você está vendo esse vídeo às 8, então daqui a pouquinho o Bahia já está começando a sua preparação para pegar o Internacional de Porto Alegre em Porto Alegre. Adversário em crise, mandou o diretor de futebol embora, lá tá uma confusão. Vamos focar na gente, a gente que tem um Bahia com uma semana cheia de trabalho e tem um Renato Paiva que vai receber jogadores que voltam a campo por conta de suspensão. Vitor Hugo, Canu e o Rezende retornam ao time e ele vai poder armar aquela espinha dorsal que deu certo contra o Santos. Coisas que me agradam em Renato Paiva. A gente tem uma síndrome de vira-lata danada, porque a gente não acredita no futebol ofensivo. O Bahia praticava há muito tempo atrás, e aí para os mais novos que chegam aqui e não lembram, nos anos 90 ou anos 80, é um futebol ofensivo, um futebol atrativo, um futebol bom de se ver. O Bahia era temido pelos seus adversários por conta desse futebol. Hoje, o Bahia acostumou o seu torcedor a um futebol reativo, a um futebol onde a gente tem a bunda encostada na trave, jogando em velocidade sempre, com 3 volantes, com jogadores pé duro do lado só que faziam correr. E essa foi a mentalidade introduzida na cabeça do torcedor do Bahia. Paiva vem para o Bahia com uma proposta de futebol ofensivo. Ele já marcou 40 gols na época, mas também sofreu 40. E a gente já falou sobre as debilidades de Paiva num outro momento. Mas a gente pensa sobre Paiva das coisas que ele implementa vindas do próprio grupo e que corroboram com a sua mentalidade de trabalho. Eu entendo que ele demorou a achar um esquema, mas que ele também, quando achou esse esquema, foi efetivo. É um sistema que não é de todo defensivo, por mais que se ache que 3-5-2 jogando de maneira apoiada, é um esquema que pode causar dificuldades aos seus adversários. Entender os jogadores que você tem no elenco e trabalhar esses jogadores para que eles entendam a sua filosofia de trabalho, para mim é o grande desafio de Paiva. E isso tudo contra o tempo e contra nós mesmos, nós torcedores, produtores e por aí vai, comentaristas de rádio e TV e por aí vai. Renato Paiva monta um elenco ou recebe um elenco para trabalhar, que era um elenco que tinha saído de uma Série B, que é um elenco que contou com 21 dispensas, que é um elenco que começou a ganhar jogadores ao longo do trabalho, que era um elenco que não tinha peças. É um elenco que eram jogadores que ele não tinha plena confiança. É um elenco onde tem jogadores que não conseguiriam executar o que ele pediu de imediato. E aí a gente viu os 2 jogos que a gente toma goleadas humilhantes na primeira parte do ano. Fortaleza e Sport. Onde claramente, vou lembrar um trecho da entrevista de Everaldo contra o Sport, a gente vê Everaldo dizendo, abre aspas, nós sabíamos da dificuldade do gramado, conversamos e o mister nos instruiu a mudar a nossa maneira de jogar para que assim a gente conseguisse lograr algum tipo de êxito dentro da partida. Nós não conseguimos executar o que o mister falou. Uma das coisas que mais me deixa feliz em ter Renato Paiva enquanto técnico, embora ontem eu tenha dito e redito e
e cantado em verso em prosa tudo aquilo que eu tenho ouvido e que me desagrada em Paiva, é a questão da coerência. Paiva, em momento nenhum, vendeu ao torcedor uma ilusão de algo que poderia acontecer a qualquer momento. Ele nunca vendeu uma ilusão de Libertadores, nunca vendeu uma ilusão de que seríamos campeões de tudo, nunca vendeu uma ilusão de que todos os jogos seriam fáceis. Essa ilusão e essa expectativa foi criada por nós, torcedores, produtores, comentaristas e afins. De certo, o trabalho de Paiva, ele é desejoso por conta dos resultados olhando de maneira macro, mas ele recebe muitos percalços porque justamente quando ele encaixou o time com Rezende, ele perde Rezende. Quando ele achou uma zaga legal com Marcos Vitor, ele perde Marcos Vitor. Quando ele acha um encaixe com David Duarte, Canu e Rezende, ele perde um desses. Ele tem jogadores expulsos, ele perde jogadores, ele precisa mexer no meio. Paiva, ele está testando e aí dando uma de advogado do diabo, está trocando pneu com ônibus em andamento. Paiva usa Jacaré, que ele já efetivou como lateral. Ele tem Rian, que para mim dos 3 laterais esquerdos é o mais completo. Tem Chaves, que é muito bom ofensivamente. E tem Matheus Bahia, que é muito bom defensivamente. E aí cabe a ele entender o momento de usar Matheus Bahia, o momento de usar Chaves e o momento de usar Rian. No meio, ele tem Acevedo, que não pode sair desse time. E Acevedo só sai desse time por questões físicas. Ele tem Tassiano, que é um outro motor. Ele ganha o reforço de Rezende, que também, na minha opinião, eu jogaria com Acevedo e com Rezende. Tassiano esperaria. Tassiano com Rezende não, com Acevedo e com Rezende. Tassiano esperaria. E aí eu tenho o Iago Felipe, que corre por fora, que é um cara que transpira muito, mas inspira pouco, mas é um cara extremamente regular. Eu não vou dizer que ele vai mal em todas as partidas ou que ele vai bem em todas as partidas. Ele vai regular em todas as partidas. No meio a gente só tem Caule. E aí me preocupa o fato dele não recuperar Daniel. Me preocupa o fato dele não oportunizar Patrick Veron. Me preocupa o fato dele não dar espaço a Mugni. No ataque, ele tem 3 boas opções e não precisa jogar os 3, Paiva. Ele tem Biel, que é um dos líderes de assistência, tem Everaldo, que é o artilheiro, e tem Ademir correndo por fora. Arthur Salles, Mingote e Kaique perderam espaço. Mingote ainda por não ter oportunizado, Arthur Salles e Kaique, pelo que entrou e pelo que demonstrou, não conseguiram render. Ou não conseguiram entender o que o treinador pede a eles. É importante defender o treinador por conta do processo, mas é importante também salientar que ele não teve um grupo homogêneo na mão o tempo todo para trabalhar. Ele não tem uma peça de reposição a Jacaré, por exemplo, que hoje é um pulmão do nosso lado direito. Ele vai precisar entender o que ele tem na mão, e isso é com muita conversa, com muito entendimento, para poder ele mostrar e fazer com que o elenco renda de acordo com a expectativa dele. Lembrando, não é um super elenco. A janela de junho de inverno chega para incrementar a vinda de Juba, provavelmente no meio do ano. A adição de novos reforços qualificarão um elenco que necessita de qualificação. É necessário também ter saídas, para que jogadores que não estejam jogando, eles consigam refrigerar o seu futebol e, saindo por empréstimo, voltar melhor ou saindo em definitivo, terem bom seguimento nas suas carreiras. Eu entendo e defendo Paiva, e eu sou um defensor de Paiva, mas eu preciso dar o lado bom e o lado mal da moeda para poder dar a ele tempo e para além de tempo, peças para que ele consiga implementar as ideias que ele tem na cabeça. Mas ele precisa melhorar tudo que eu falei no outro vídeo. Lembrando que o Bahia
tem alguns jogadores na sua base e que poderiam, acho que nem tantos, ser utilizados ali no elenco profissional, e tem alguns que estão pedindo passagem e que não estão jogando e que poderiam estar pelo menos ajudando esse elenco aí. Quero saber a sua opinião. Você é a favor de Paiva em que aspecto? Quero ler tudo no campo dos comentários. Lembrando, eu leio todos os comentários. Por favor, deixe aí o seu like, se inscreva, comente, compartilhe. O nome do peixe é Finote e eu fui. Tchau, tchau.